Então, irmãos, a festa do tabernáculo, ela durará simbolicamente 7 anos no céu. 7 anos. Ao término dos 7 anos das bodas do Cordeiro, quando terminar, o Senhor Jesus dá-nos a entender pela palavra de Deus. Nós estamos falando aqui de profecias, né? Então, irmão Daniel, de onde o irmão tirou isso? É profecia, amém? Profecias bíblicas interpretadas dessa forma. Terminados os 7 anos da festa das bodas do Cordeiro, Jesus vai se levantar da mesa, dá-nos a entender pela palavra de Deus. Apocalipse capítulo 15. Apocalipse capítulo 15. O Senhor Jesus, né? Lá em Apocalipse no capítulo 6, irmãos, e no verso 9. No livro de Apocalipse, no capítulo 6, no verso 9, nós vimos as almas quando abriu o 5º selo, é isso, né? Amém? As almas estavam debaixo do altar. Nós estudamos sobre essas almas. As almas que estão debaixo do altar são as almas dos judeus que foram mortos durante a perseguição da história de Israel. Aqueles que Hitler matou, os demais, todas essas pessoas, os judeus, as almas deles estão embaixo do altar. Os irmãos lembram onde fica o altar? Eu gosto dessa palavra porque essa palavra, ela nos leva a meditar nos céus. Essa palavra nos leva a ver o céu. Existe no céu um tabernáculo onde Deus habita, chamado pela palavra de Deus de terceiro céu, aonde Paulo subiu. Existe lá um tabernáculo, então não sabemos o tamanho, mas deve ser muito grande esse tabernáculo, com colunas maravilhosas de ouro, dá a entender, porque o tabernáculo da terra era feito assim e era a figura do celestial. Então lá no céu, irmãos, existe um tabernáculo. Os irmãos sabem o que é um tabernáculo, não sabem? Tabernáculo, irmãos, ele é um templo muito grande, e esse templo, ele tem em volta de si, como no templo de Salomão. O templo de Salomão, ele tinha 7 alpendres. Alpendres são colunas com varandas em volta. Os irmãos estão entendendo? O templo de Salomão, ele tinha 7 alpendres. Na frente do templo havia um espaço ali mesmo dentro, né? Saía-se diante da cortina, né? Da tenda do santuário ali, saía-se dali de dentro, dava-se de frente com uma cortina muito grande. Isso é para os irmãos terem uma ideia de como é no céu. Isso era o terrestre. Abrindo-se essa cortina, o sumo sacerdote dava-se de frente com o pátio. Nesse pátio havia o altar. O altar tinha 4 pontas, né? 4 pontas. Sobre o altar eram oferecidas ofertas queimadas, holocaustos de oferta queimada. Então, irmãos, lá no céu também existe dessa mesma forma. Existe o tabernáculo, né? Deve ser muito grande. E dentro desse tabernáculo existe, né, o véu. E dali para dentro, vamos dizer assim, né, não sabemos como é lá, mas falamos pelo que temos aqui na terra, pelo da Bíblia. Lá dentro desse lugar está o próprio Deus. O próprio Deus assentado. A Bíblia diz que ninguém jamais viu a Deus. Ninguém jamais viu a Deus. Deus, ele é um ser todo-poderoso, a sua glória é infinita, e ninguém consegue ver Deus. A Bíblia diz no livro de Ezequiel e de Isaías que os serafins que estão diante de Deus, eles têm 6 asas. 2 eles cobrem seus pés,
Com duas eles voam e com duas eles cobrem seu rosto para não ver Deus. A glória de Deus ela é muito, muito infinita, não tem como se falar. Então, até mesmo os serafins, se eles veem aquela glória, prejudica a sua existência. Deus disse para Moisés assim: ninguém me vê e fica vivo. Ninguém me vê e fica vivo. O Senhor Deus, a sua glória, o seu poder, Deus, irmãos, Ele é santo. É o extremo da santidade de Deus. Deus, Ele é um ser totalmente santo. E a Bíblia diz que os seus olhos não podem ver o pecado. Se chegar alguém com pecado ou pecador na presença de Deus diretamente, a santidade de Deus elimina essa pessoa. A santidade de Deus o mata. Ele é punido por causa da santidade do poder de Deus. Depois nós vamos entender isso melhor, sabendo o porquê Deus mandou a lei. Então lá no céu é assim, existe um lugar onde Deus está. Onde Deus está. Em volta do trono de Deus, a Bíblia diz em Daniel capítulo 7, que do trono que Deus está sentado emana um rio de fogo. Os irmãos têm uma ideia. Daniel capítulo 7 diz que do trono de Deus emana um rio de fogo. Olha bem como é. Sai debaixo do trono de Deus um rio de fogo. E esse rio corre. Esse rio simboliza o Espírito Santo de Deus. Amém, irmãos? Ele sai do trono de Deus. No santuário onde está o próprio Deus, o único que pode ter acesso, porque está sentado à direita de Deus. Quando diz que Jesus está sentado à direita de Deus, não está dizendo que existe um trono aqui e um trono aqui. Não. Jesus disse assim: eu venci, está lá em Apocalipse, e me assentei com meu Pai no seu trono. Amém? Jesus não está sentado num trono do lado de Deus, ele está sentado no mesmo trono que Deus. Do lado do Pai, no mesmo trono. Não é um trono do lado do outro. Só para os irmãos terem uma ideia. Ele disse: eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. E ele disse: mas aquele que vencer, eu lhe darei direito que se assente comigo no meu trono. Amém, irmãos? Então quem vencer um dia vai sentar no trono do próprio Jesus, do próprio Deus. Quem vencer. Porque lá na eternidade, irmãos, eu creio que é eterno, né? O tempo não tem fim. Eu acredito que Deus vai pegar cada um de nós. Não sei quanto tempo vai demorar para chegar a minha vez. Mas Jesus vai pegar cada um de nós e sentar no trono dele para conversar. A Bíblia diz que Jesus nos guiará às fontes das águas da vida. Então Jesus vai passear com a gente, vai levar a gente nas fontes para beber água, né? Vamos andar nos cavalos de fogo que Eliseu viu, né? Que vieram buscar Elias. Que coisa maravilhosa o céu. Para nós termos uma ideia, a Nova Jerusalém, ela tem 2.000 quilômetros de altura. Nenhum avião sobe essa altura, irmãos, aqui da Terra. 2.000 quilômetros de altura. Exceto esses foguetes que eles mandam para o espaço. Mas, para nós chegarmos até essa altura, nós vamos que ter um transporte de transladação, igual, né? Elias, aliás, foi trasladado. Enoque foi trasladado. Né? Deus, ele leva a pessoa assim. Lá no céu vai ser assim, para os irmãos terem uma ideia. Mas tudo isso nos aguarda, amém? E existe o tabernáculo aonde está Deus. Aonde está Deus? O Santo dos Santos. A Bíblia chama de santificar, né? Na versão original, o lugar santíssimo, aonde não se pode entrar nada que é abominação ou pecado. Então lá está o Senhor Deus. Dá-nos a entender que o único que tem acesso a Deus para ver o seu rosto é Jesus. O único que já viu o Pai é Jesus, né? Ele é o único que já viu o Pai. Então dentro desse tabernáculo está Jesus.
Jesus, irmãos, lá no céu, ele está trajado com veste de sumo sacerdote. Isso está lá em Apocalipse capítulo 1. Quando João viu Jesus, ele estava trajado com veste de sumo sacerdote. Diante do trono de Deus, irmãos, existem 7 candeeiros. Está lá em Apocalipse capítulo 1. Diante do trono de Deus, aqui está o trono, vamos supor. Existe a glória, existem os querubins, os serafins logo acima do trono. E na frente do trono existe um pátio. Isso nós estamos falando pela Bíblia. Existe um pátio. Saindo dessa glória, entra-se nesse pátio. E nesse pátio existem 7 candeeiros. Amém? Esses 7 candeeiros, neles existem 7 lâmpadas, que diz a Bíblia que são os 7 Espíritos de Deus. Amém? São 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Né? Está lá em Isaías capítulo 11, no verso 2, fala sobre esses 7 Espíritos. Amém? Amém? Então, alguma coisa? Isso, fala assim, Apocalipse, né? Fala sobre esses Espíritos. Então, irmãos, existem 7 candeeiros ou castiçais, estão postos. Os 7 Espíritos estão sobre eles. E esses 7 candeeiros simbolizam o quê? A igreja do Senhor na terra. As 7 eras da igreja do Senhor na terra. A igreja ela está dividida em 7 eras, em 7 tempos. Essas 7 eras estão lá em Apocalipse do capítulo 2 e capítulo 3. Os 2 capítulos. A primeira igreja, a igreja de Éfeso. A última igreja, a igreja de Laodiceia. Esses 7 candeeiros, irmãos, simbolizam as 7 igrejas. Jesus, quando ele sai do trono, ele desce nesse pátio e ele começa a passear no meio desses 7 candeeiros, né? E ele começa a ver tudo o que acontece na igreja. Tudo o que acontece na igreja. Nesses 7 candeeiros, quando a igreja está clamando a voz da igreja, irmãos, ela sobe por esses candeeiros na presença de Deus. Porque eles simbolizam a igreja do Senhor. Está em Apocalipse. Então, quando a igreja está orando, o clamor da igreja sobe diante de Deus. Mas não sobe aquele, como se fosse, né? É multidões orando. São multidões orando ao mesmo tempo. São loucuras aos milhões. Mas Deus, na sua onipotência, Ele ouve a oração de cada pessoa, como se fosse só orando. O louvor de cada pessoa, como se fosse só Ele. Deus, na sua onipotência, Ele tem poder para isso. Então Ele ouve a oração de cada crente, de cada irmão, de cada irmã. Deus, irmãos, eu gostaria de deixar bem claro aos irmãos que Deus, Ele não é um ser limitado. Eu sou limitado, o irmão é limitado a ouvir uma pessoa só por vez. Quando tem 2 falando, já é difícil de entender, né? Mas Deus não é limitado a essas coisas. O poder de Deus é imenso, irmãos. Quando a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao seu redor do que o tem no livro, é como se existisse um Deus para cada pessoa. Deus, Ele vive, vamos dizer assim, aos milhões pelo seu Espírito. A igreja em si, ela forma um corpo. Um corpo. É como se fosse uma pessoa. Os irmãos estão entendendo? Então toda oração ela sobe diante do altar de Deus. E Deus responde a cada oração. E quando, irmãos, a igreja faz agrado ao nome do Senhor, Jesus diz ao anjo da igreja de Éfeso, está lá em Apocalipse capítulo 2, verso 1 seguir. Ele disse para ele ver aonde ele tinha caído e se arrepender, senão o Senhor ia tirar
o lugar dele, tirar a castigação dele, né? E é isso que nós estamos vendo, irmão. Muitas vezes nós sofremos escândalo e não tomamos uma atitude. Deus vem e tira a castigação. Amém? Então, irmãos, lá está. Saindo desse pátio, passa-se pelas cortinas e entra-se no outro pátio, aonde existe o altar de Deus. Passou-se o altar e existe embaixo, em frente ao altar. Diz a Bíblia, no livro de Apocalipse, no capítulo 15, no verso 2. Essas pessoas, elas estão juntamente, irmãos, com as pessoas de Apocalipse 6, 9. Lá ele viu a alma dos judeus. Aqui está a alma dos que foram mortos pelo testemunho que deram. A besta matou essas pessoas. Então existe, irmãos, diante desse... Saiu do templo lá no céu, saiu do templo, do tabernáculo, existe como que um mar de vidro misturado com fogo. Os irmãos podem ter uma ideia disso? Dá para você ter uma ideia disso? Os irmãos já viram o mar, né, pela televisão. Eu também nunca fui no mar. Mas dá para se ter uma ideia do tamanho do mar, não dá? Existe diante, fora desse lugar, existe um lugar como que um mar de vidro. Mar aqui simboliza que é muito grande, né? João olhando, dava para se ver como se subisse, fosse ondas, né? Essa é a ideia do pensamento de João. De vidro, como se fosse um mar de vidro. Olha bem o piso do céu. Esse é o piso do céu. É como se fosse um vidro misturado com fogo. Olha que coisa linda. Esse é o piso da frente do templo, onde estão essas pessoas. Então elas estão lá. Jesus vai sair da festa com a igreja. A festa vai estar acontecendo num outro lugar. Jesus vai sair da festa. Ele vai vir e entrar neste tabernáculo. Jesus aqui agora, ele está representando o segundo bode da leitura que nós vemos, Levítico capítulo 16, o bode da expiação e o outro bode, né? Qual é o outro bode? O bode emissário, amém? O bode emissário era o bode que levava a culpa do povo para o deserto. Lá em Deuteronômio, no capítulo 15, fala-se do tempo da remissão. Então, irmãos, para nós abreviarmos o tempo, Jesus vai sair da festa, terminou-se as bodas, Jesus vai vir. Enquanto Jesus vem, ele passa pelo quinto selo de Apocalipse 6 e 9. Até que Jesus entra no templo, no tabernáculo, abre-se o selo de Apocalipse 6 e 12 ou 13, se não me engano, que é o sexto selo, né? Acho que é Apocalipse 6, 12. Abre-se esse selo sobre a terra e começa-se então a cumprir as últimas profecias. Jesus, ele tem que entrar no templo, no tabernáculo. Ele saiu da festa com a sua noiva, com a sua esposa. Agora ele entra no tabernáculo, ele vai até o Pai, né, para cumprir o sacrifício de bode emissário, para salvar Israel. É o ano da remissão, está lá em Deuteronômio 15, nós já lemos, se os irmãos quiserem ler em casa. É o ano da remissão. Então Jesus sai, vai até Deus, agora ele conversa com o Pai. Nós não sabemos a conversa, é só ele e o Pai, né? Conversa com o Pai. Aquelas almas que estão diante do altar, irmãos, elas estão esperando o que agora? Vencer o seu tempo, né? Vencer o tempo. Então essas almas, irmãos, aqui em Apocalipse, no capítulo 20,
Jesus entrou no tabernáculo. Quando Jesus entra no tabernáculo, é dada uma ordem lá no céu. Jesus fala com Deus, o Pai. O Pai dá ordem, dá poder a um anjo. Presta bem atenção. O Pai dá poder a um anjo. Esse anjo desce com uma cadeia na sua mão. Uma cadeia, uma grade, vamos dizer assim, né? Ele desce com essa cadeia na sua mão até o abismo onde Satanás está e prende Satanás por 1000 anos. Ele prende Satanás. Aí, irmãos, a Bíblia diz em Daniel, no capítulo 12, o verso 12, que haverá 1335 dias, 1260 dias, irmãos, 1260 dias, vai terminar a terceira semana e meia da grande tribulação, a últimos 3 anos e meio da grande tribulação, que era dividida em duas de 3 anos e meio. Isso. O primeiro 3 anos e meio haverá uma falsa paz, né? Isso, exatamente. Para os que aceitarem o sinal da besta, né? Isso, exatamente. Aí, irmãos, chegará o fim dos 7 anos. E tem um período aí de 75 dias. O que vai acontecer? Jesus entrou no tabernáculo. Apocalipse 20, o verso 4, está escrito assim. Aqui a igreja já está no céu. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. 1 Coríntios, no capítulo 6, Paulo disse assim que nós havemos de julgar o mundo e os anjos. 1 Coríntios capítulo 6, verso 2 a seguir. E vi tronos, Apocalipse 20, verso 4. E assentaram-se sobre eles. Quem é que assentou sobre esses tronos? Os fiéis. A igreja que estava nas bodas do Cordeiro. A igreja vai assentar-se sobre tronos, irmãos. Todo crente vai assentar no trono. E foi-lhes dado o poder de julgar. Vai ser dado para a igreja poder de julgar. Poder que a igreja nunca teve. Tem crente que já tem, né? Esse poder. Mas lá vai ser dado literalmente, né? Esse que nós temos hoje aí não é de Deus, não. Esse é do diabo. É o diabo que dá esse poder de julgar hoje. Mas naquele dia vai ser dado por Deus o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram mortos, degolados pelo testemunho de Jesus. São aqueles que estão lá, diante, no mar de vidro. E vi as almas, agora aquelas almas vêm, que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, não receberam sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Agora, irmãos, essas pessoas vão ressuscitar. Quando Jesus entrar no santuário, ele vai entrar no templo, vai sair. Ele vai dar ordem a essas almas, os seus corpos vão subir. Seus corpos vão subir a encontrar com as almas. Vão ser ressuscitados. Está escrito aqui que eles vão ressuscitar. E ainda até está no verso 5, mas os outros mortos não reviveram, ou seja, não ressuscitaram, até que os 1000 anos acabaram. Vai ressuscitar somente aqueles que morreram pela besta, que a besta matou. Então eles vão ressuscitar. E a igreja vai julgá-los. Não julgar para perdição, viu? Julgar pelo seu sofrimento, eles vão receber galardão. Então eles vão ressuscitar, e o que vai acontecer agora? Esses, juntamente com os judeus que estavam lá debaixo do altar, vão ressuscitar e vão descer. Aí, irmãos, abre-se Apocalipse capítulo 19.
vai demorar-se por volta de 75 dias esse julgamento. São 75 dias que a Bíblia não afirma, os teólogos nenhum achou esse dia onde ele está. Então a única hipótese é uma hipótese de que eles serão o juízo dessas almas, mais ou menos 75 dias. Terminando esse juízo, vai cumprir-se a profecia de Apocalipse 19 e o verso 11. Os irmãos acharam? Então nós vamos ler. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. E o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos eram como chamas de fogo. Sobre a sua cabeça havia muitos diademas. E tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. É o novo nome de Jesus. É um novo nome. Jesus não chamará Jesus naquele dia. Então Jesus terminou-se o julgamento. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue. Lembra que ele entrou no santuário, irmãos? Ele entrou no tabernáculo. Quando ele entrou no santuário, como no santuário estava cheio de sangue, lembra que o sacerdote entrava e espargia sangue por todo lugar? Estava cheio de sangue, é o sangue dele mesmo, né? Isso é símbolo, irmãos, lá no céu. Então Jesus entrou no santuário. Quando ele recebeu a ordem do Pai para descer e reinar na terra, ele tinha que entrar como um cordeiro também, como bode. Então ele já se manchou do seu sangue, né? E veio, sua veste cheia de sangue, porque sem sangue não há salvação, não há remissão. Então ele desceu, irmãos. E estava, verso 13, vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. Quem é a Palavra de Deus? E o Verbo se fez carne. O Verbo é a Palavra, irmãos. Jesus é a Palavra de Deus. Verso 14: e seguiam-no os exércitos dos céus. Está vendo que nós vamos andar de cavalo? Em cavalos brancos, e vestido de linho fino, branco e puro. A Bíblia diz em outra parte aqui em Apocalipse que o linho fino é a justiça dos santos. Você não já leu? Está escrito em Apocalipse que o linho fino que a esposa está vestida é a nossa justiça. Então, irmãos, vai descer a igreja, aquelas almas daquelas pessoas que estavam no mar de vidro ali, e os judeus, juntamente com o exército dos anjos, vão descer todos. Amém? Vai descer todos. A Bíblia diz, em Daniel, no capítulo 12, verso 1, Deus disse para Daniel assim: e naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que se levanta pelos filhos do teu povo, ou seja, o povo de Daniel, que é Israel. Né? E diz lá no verso 2: e muitos dos que dormem ressuscitarão. Aí vai ressuscitar todos os judeus, uns para a vida eterna, diz ali, né? Porque ele falou da primeira. Não é isso? Isso, outros para desprezo e vergonha eterna, né? Então ali, irmãos, Jesus vai descer com a igreja, com aqueles santos. Para Israel, nesse tempo, vai soar aquela trombeta que nós vemos. Eu não lembro que nós vemos lá em Isaías, né? Está aqui, 27, 13. Zacarias 9, 14. Vai soar uma trombeta. Nesse dia, irmãos, todas as nações da terra estarão cercando a cidade de Jerusalém. Vão estar cercando Jerusalém. E vai soar essa trombeta, que é a 7ª trombeta de Apocalipse 11. Vai soar essa trombeta. E Jesus vai descer com a igreja. E a Bíblia diz que ele vai julgar as nações, né?
A igreja vai ajudar Jesus nesse julgamento. E enquanto, irmãos, Miguel, que é o grande príncipe que luta pelos filhos de Israel, vai estar pelejando por Israel, a igreja vai estar em toda a terra, todas as nações da terra. Eu creio que cada crente de cada cidade, de cada país vai estar sobre a sua cidade, sobre o seu país, né? Porque vai ser mais ou menos assim. Jesus disse para os discípulos, né? Vocês vão julgar as 12 tribos de Israel. Então eles são judeus, né? Eles vão julgar as 12 tribos de Israel. E creio eu que cada irmão vai julgar a sua cidade, no seu tempo, na sua época, no dia do juízo, amém? Aí Jesus, irmãos, vai soar a trombeta. Ele vai descer, entrar em juízo com as nações e vai implantar o milênio. A Bíblia diz que, lá em Zacarias, no capítulo 13, vamos ver lá? Zacarias, no capítulo 13, o verso 8 e o verso 9. Olha o que vai acontecer na terra naquele dia. E acontecerá em toda a terra, diz o Senhor, em toda a terra, que as duas partes delas serão extirpadas e expirarão, mas a terceira parte dela restará. E farei passar essa terceira parte pelo fogo, e a purificarei como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome, e eu a ouvirei. Direi, é meu povo, e ela dirá, o Senhor é o meu Deus. Então, irmãos, quando Jesus vier, não vai haver muitos moradores na terra. A Bíblia diz que naqueles dias será mais raro um homem do que o ouro de Ofir. O ouro de Ofir é um ouro muito raro. E a Bíblia diz que naqueles dias vai ser mais raro um homem do que o ouro de Ofir. Devido às bombas, né? Jesus disse assim, se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Ele não está falando de algo, ele está falando de carne. Nenhuma carne se salvaria. As bombas iriam matar todo mundo se Deus não diminuísse, não abreviasse esses dias. Então vai ter poucos homens, não vão ser muitos na terra. A Bíblia diz que as grandes cidades se tornarão morada de lobo e animais noturnos, né? Cidades como São Paulo, irmão, elas vão ficar arrasadas. Vai haver pouquinhos homens numa cidade igual São Paulo, Rio Preto, Cataduba. Elas vão ser varridas por mísseis, por terremotos, por meteoros. Então vai ficar bem pouquinho homem. E desses poucos que estiverem, no juízo que acontecer, vai sobrar quantos? Zacarias 13, 8. Acontecerá em toda a terra, diz o Senhor, que as duas partes delas serão extirpadas e expirarão, quer dizer, vão morrer, mas a terceira parte restará dela. Então, no juízo, quando Jesus, a igreja, julgar a terra, vai morrer uma terceira parte. Vai morrer duas partes, uma parte só. Só vai ficar, irmãos, aquelas pessoas que durante o período da grande tribulação não receberam o sinal da besta e ajudaram. Aqui, irmãos, nesse dia vai se cumprir o juízo de Mateus 25, viu? O juízo de Mateus 25 vai cumprir nesse dia. O Senhor vai descer e Ele vai julgar as pessoas por sua bondade. Lembra que Ele disse assim, estive nu e não me vestisse. Isso não é julgamento da igreja. Estive enfermo e não me ajudaste, né? Era estrangeiro e não me hospedaste. Por quê? Porque os crentes vão correr. Os que ficarem aqui vão correr de nação em nação por causa da besta, eles vão correr. E aqueles que ajudar eles, que não receberam o sinal da besta, e ajudar essas pessoas, eles vão ser salvos. Salvo assim, quando Jesus descer para julgar, eles não vão ser extirpados, eles não vão morrer. Essas pessoas são
que vão formar o milênio. A terra vai ser repovoada. E essas pessoas que irão repovoar a terra. Porque a igreja não vai ter mais. A igreja vai estar num corpo de glória. A igreja não vai mais haver multiplicação de pessoas. Porque a igreja, irmãos, durante o período... Nós não estamos na dispensação do milênio. Seria melhor deixar isso para lá, né? Para quando chegar lá. Senão, quando chegar, nós já estudamos. Então, vamos deixar na dispensação do milênio que vai acontecer. Amém, irmãos? É a última dispensação, é a dispensação do milênio. Então, quando chegar nela, nós vamos estudar isso aqui. Então, Jesus vai descer e vai se formar o milênio na terra. 1000 anos. Satanás será preso. Essas pessoas vão repovoar a terra. A igreja estará no corpo de glória. A igreja ela vai ter acesso aos céus e à terra ao mesmo tempo. Ela não vai ter um corpo material, irmãos. Nós vamos descer nessa terra. Está escrito lá em Apocalipse, no capítulo 1, no verso 7, se não fala a memória, que nós vamos ser reis e sacerdotes nesse período, nesse tempo. Então a igreja ela vai estar num corpo já de glória. Eu e você vai ser como aqueles anjos que vinham falar com Abraão, nós vamos ser dessa maneira. Os crentes só vão descer para trazer recado de Jesus. Amém? Porque Jesus ele vai estar sobre Jerusalém. A Bíblia diz que haverá uma coluna de fogo em cima de Jerusalém. A terra vai ser restaurada, irmão. Vai haver aqui um paraíso novamente. E Jesus ele vai estar sobre Jerusalém. Então a igreja ela vai ir num acesso assim, não de corpo físico. Nós vamos lá como se fosse um relâmpago e voltar, trazendo e levando as leis do Senhor para toda a terra. Isso é a igreja do Senhor, num corpo transformado. E essas pessoas, elas vão formar a nova terra. Elas vão se multiplicar. Eles que passarem pelo teste de Mateus 25. Estive nu e me vestiste. Essas pessoas vão ser salvas por obra, viu, irmãos? Elas não aceitaram o sinal da besta e ajudaram aqueles crentes que estavam fugindo da besta. Amém? Então nós terminamos aqui a festa das trombetas. Amém? Terminamos aqui. Nós não vamos entrar, irmãos, no milênio. É muito lindo, é muito maravilhoso, mas não adianta, porque nós não estamos nessa dispensação, nós estamos na lei. Então terminou-se a trombeta de Números 10 e verso 9. Só faltava essa, não é? Então ela vai soar, Jesus vai descer com a igreja e com os que foram mortos, que vão ser ressuscitados no milênio, irmãos. A pessoa que obedecer a Deus, ele não vai morrer, daqueles que estiverem aqui. Ele vai viver os 1000 anos e não vai morrer. A igreja é óbvio, a igreja não vai morrer, já está no novo corpo. Mas esses que estiveram na terra, eles vão viver os 1000 anos, se forem fiéis, e no final dos 1000, a Bíblia diz assim em Isaías, que o velho de 100 anos será como um menino. Está escrito assim, não é isso? Em Isaías? Então as pessoas não vão ser extremamente velhos, eles vão manter uma certa idade, né? Deus vai manter eles. Porém, a pessoa durante o milênio que desrespeitar a lei de Deus, que a igreja impor, a Bíblia diz que a língua dela vai apodrecer na sua boca e o seu olho na sua órbita. A pessoa vai apodrecer em terra, vai morrer instantaneamente quem desrespeitar a lei de Deus durante o milênio. Então no milênio vai ser obrigatório obedecer a lei de Deus. Amém? Graças a Deus nós terminamos. Está terminada então a festa do tabernáculo, irmão? Terminou-se. Aí o irmão vai falar, mas ficou uma coisa meio sem fim. Ficou. Por quê? Porque nós agora adentramos numa 7ª dispensação. E é a última que nós vamos estudar.